1. Estive meditando nesse texto, gostaria de ministrar a nós nessa noite. Josué, capítulo 1, vamos ler até o versículo 9. Um texto muito conhecido, portanto eu creio que há uma palavra de Deus a nós nessa noite. Josué, capítulo 1, os versículos 1 a 9. Diz assim o texto: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja Deus. Esse é um texto muito clássico, do livro de Josué. É um texto que nos chama a coragem em tempos difíceis, a coragem na transição, a coragem quando não temos. É um texto que nos mostra também que a coragem que devemos de ter não nasce de um tempo fértil, não nasce de um tempo ausente de dificuldades, mas da presença de Deus. Josué, nesse texto aqui, fica claro que na vida de Josué não foi a coragem pela coragem, mas foi o Deus que agiu em Josué por meio da sua força. E nós sabemos que, assim como esse chamamento de Josué, há momentos em que Deus nos coloca diante de um novo desafio, seja ele qual for. Às vezes temos um novo desafio no trabalho, às vezes temos um novo desafio no ministério, às vezes temos um novo desafio na igreja, um novo desafio familiar. Deus vai sempre nos dando novos desafios. E todas as vezes que nós temos um desafio a enfrentar, esse texto mostra com clareza isso, há coisas que ficam para trás, para que o novo aconteça. Há pessoas que fizeram parte da nossa caminhada, que não caminham mais conosco a partir de certos desafios que nós temos que enfrentar. Há ciclos que terminam, há novas pessoas que chegam, há desafios que às vezes parecem maiores que as nossas forças, E foi exatamente esse o contexto de Josué. Reparem no versículo 1. O versículo 1 está dizendo que depois da morte de Moisés, o Senhor falou com Josué. Imagine o peso daquele momento para Josué. Josué estava assumindo uma missão que anteriormente tinha sido conduzida por Moisés. E Moisés tinha morrido. E não era simplesmente a morte de um homem, era Moisés. Moisés é quase que uma divindade em Israel. Moisés foi o homem que conduziu Israel durante décadas. Havia uma reverência, havia
um sentimento de honra muito grande para com Moisés. E Josué agora precisava assumir a responsabilidade que era de Moisés. A responsabilidade de governar o povo, de conduzir Israel até o lugar onde Deus tinha prometido. Agora pensa, o desafio que foi o desafio de Josué. O sentimento que havia no coração de Josué. Como que Josué assumia aquela condição. Havia alguém que certamente Josué também via como reverência. Havia alguém que Josué também via com honra. Alguém que Josué também tinha grande estima. E agora ele tinha que assumir o lugar de Moisés. E interessante é que Deus não diz para Josué: Josué, você não terá problemas. Não é isso que Deus diz a Josué, quando Josué assume o desafio de conduzir o povo. Deus diz a Josué: Josué, ser forte e corajoso. Isso, irmãos, nos ensina algo precioso, algo espetacular. Primeiro, Deus não promete caminhada sem luta, seja qual for o desafio que você vá assumir, seja qual for a situação em que você é colocado à frente. Toda caminhada tem lutas, tem desafios. Só que aqui Deus promete algo precioso para Josué. Deus não só manda Josué ser forte e corajoso. Deus promete a Josué a sua presença. Deus diz a Josué que nas lutas que ele teria na condução do povo, o Senhor estava com ele. E talvez nós, legitimamente, pela humanidade que temos, em alguns momentos pensamos estar cansado, pensamos em parar. Às vezes a gente olha para o futuro e pensa: será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Será que vai dar certo? Nós temos essas questões na nossa vida. Agora imagina se isso também não aconteceu com Josué. Imagina Josué olhando o desafio que ele tinha em frente, se ele também não pensou: será que eu vou conseguir ser o substituto de Moisés? Será que eu conseguirei conduzir o povo? Isso certamente passou no coração de Josué. E a palavra de Deus para Josué foi: Josué, levanta-te, ser forte. O Jordão está aí diante de você, mas o Senhor, teu Deus, é contigo. Essa foi a palavra de Deus para Josué. E isso é precioso para nós também, porque durante a vida nós assumimos e ainda vamos assumir muitos desafios. E não são os desafios pelos desafios, as dificuldades pelas dificuldades. O importante é se o Senhor, Deus, está conosco ou não. Porque se Ele tiver, não importam as lutas, teremos a força necessária para atravessar qualquer dificuldade em meio ao Jordão que está diante de nós. E esse texto nos mostra isso. O versículo 2 é claro aí: Moisés, meu servo, é morto. Agora é contigo. Moisés, meu servo, já se foi. Interessante que Deus começa falando sobre uma perda. Deus já chama Josué falando da perda que ele teve, que todo o povo teve. Todo chamado, ele está atrelado necessariamente também a perdas. Quando nos envolvemos com aquilo que Deus nos chamou, em alguma medida perdemos alguma coisa. Aqui Josué perdeu o líder, Josué perdeu a referência, Josué perdeu quem o liderava, Josué perdeu Moisés. E a grande virada que acontece nesse texto é Josué não perceber ou não paralisar diante a perda que ele também sofreu junto com todo Israel. E a grande virada aqui do texto e o grande ensinamento desse texto é percebermos que diante de perdas que teremos na caminhada, essas perdas não podem ser motivos para nos parar. Essas perdas, sejam elas emocionais, financeiras, físicas, de pessoas, de momentos,
isso não pode ser elemento que nos paralisa. Muito pelo contrário, precisa ser elemento que nos engaja a estar no lugar onde nós precisamos estar. E esse texto nos ensina isso, né? Josué talvez poderia responder para Deus: Senhor, sem Moisés não dá. Como se Moisés morreu, acabou. Vamos cada um para nossas casas, porque sem Moisés não vai dar. Josué podia ter respondido. Só que Deus olha para Josué e diz: Josué, dispõe você agora. Moisés não está aí, Josué, eu sei disso. Agora é com você. Coloquei nas tuas mãos o ministério, o serviço, o trabalho. Agora, Josué, é com você. E aqui é uma palavra forte que a gente precisa estar sempre atento. Porque a palavra de Deus para Josué não foi: Josué, quando você se recuperar do luto de Moisés. Josué, quando você achar que é bom. Josué, no seu tempo, Josué. Não. Deus olha para Josué e diz: Josué, agora. Dispõe-te agora. E isso vale para nós também. Porque às vezes nós temos esse sentimento de ser quando a gente pensa que está preparado, de ser quando a gente não tiver mais medo, quando a gente achar que é o tempo propício. Deus está dizendo para Josué: Josué, dispõe-te agora. E essa palavra também é para nós, também é para o povo de Deus. Deus nos chama à disposição para o serviço no reino agora. Deus nos chama para a missão agora. Não é quando você estiver preparado, não é quando você não tiver medo, não é quando você vencer o luto, né? É agora. Há momentos que a gente precisa parar de olhar para as circunstâncias que tendem a nos paralisar. Josué poderia parar ali, por conta da decepção da morte de Moisés, por conta da ausência da liderança, de alguém que ele admirava, de alguém que ele amava, de alguém que o conduziu, de alguém que conduziu o povo, de alguém que foi a voz de Deus no meio do povo por muito tempo. Josué podia paralisar, Josué podia, parar, mas Deus fez com que Josué entendesse que aquilo que ele perdeu era a força para ele continuar. Que o legado que Moisés deixou era aquilo que Josué precisava para ganhar as forças necessárias para conduzir o povo, para guiar o povo, para fazer com que o povo pudesse avançar. Moisés tinha morrido, mas a promessa de Deus não. E era isso que Deus estava colocando no coração de Josué. Josué, Moisés morreu, mas a minha promessa está de pé. Coisas paralisam, mas a promessa de Deus não apagou-se, não morreu com a morte de alguém. A promessa de Deus não foi embora com a saída de alguém. A promessa de Deus não foi embora numa crise financeira. A promessa de Deus não foi embora numa situação emocional. Não, a promessa de Deus é firme e permanece. Somos nós que precisamos nos moldar à promessa, com as mortes que enfrentamos na vida, com as mortes que enfrentamos no meio do caminho, com as separações necessárias que enfrentamos. Precisamos abrir os olhos como Moisés, como Deus desejou que Josué então abrisse, para que pudesse ver, para que pudesse caminhar, para que pudesse continuar a militar o plano e o propósito de Deus para o povo. No nosso coração, irmãos, nós temos que aprender isso. O líder pode partir, a circunstância pode mudar, uma porta pode se fechar, o dinheiro pode acabar, pode ir embora, mas a palavra de Deus permanece. Mas aquilo que Deus prometeu, prometeu. Aquilo que Deus diz, e Ele garante a nós: eu, Senhor, não mudo. Ele não muda por conta das circunstâncias. Ele não muda por conta de uma separação, de uma morte. Ele não muda por conta de uma dificuldade financeira. A promessa foi feita. E a nossa esperança não poderia estar em Moisés. A nossa esperança não está em alguém. A nossa esperança não está no dinheiro. A nossa esperança não está em nós mesmos. Nós precisamos acreditar e viver essa palavra, que a nossa esperança está em Deus. E estando em Deus a nossa esperança, a vitória será garantida.
Estando em Deus a nossa esperança, a promessa se cumprirá. Nesse momento talvez Josué não via de uma maneira tão ampla, mas nós sabemos que a promessa se cumpriu. Josué entrou, Josué vivenciou a promessa, Josué viu aquilo que Deus tinha prometido se cumprir. E eu tenho certeza que todos nós também desejamos ver as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. Deus fez promessas a você, Deus fez promessas à sua vida, à sua família, e eu tenho certeza que você deseja ver a promessa se cumprir. Então levante-se agora, então assuma a posição agora, então sirva agora, então faça agora isso que o texto nos manda. É hoje, Josué, não é amanhã, nem depois de amanhã, nem quando parecer bom aos seus olhos. E a gente segue no texto, e olha o versículo 3. Deus, ele chama Josué à coragem, mas mostra a Josué que a promessa é maior. Deus diz: Josué, todo lugar que você pisar, vou-lhe tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus reafirma, Deus chama e reafirma a promessa. Deus chama e relembra Josué: Josué, Israel ainda não tomou a terra, Israel ainda não alcançou a terra, mas eu já dei a terra a vocês. Israel ainda não vê a terra, mas ela já é de Israel, ela já é do povo. A fé não começa quando vemos. Na verdade, a fé começa onde nós não vemos. É isso que a Bíblia nos ensina. A fé é a certeza daquilo que não sabemos, diz o autor aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que nós não temos certeza. A fé é a certeza daquilo que não vemos. Nós não sabemos, mas vai acontecer, porque Deus prometeu. Nós não sabemos, mas vai cumprir, porque Deus prometeu. Nós não sabemos a forma, nós não sabemos como, mas vai acontecer, porque Deus assim disse. Josué estava vendo o quê? Nada, só o Jordão na frente dele. Só que Deus já estava com Canaã prometido. Deus estava vendo Canaã conquistada. Deus estava vendo Josué entrando em Canaã. Deus estava vendo Josué assumindo a terra. Josué podia estar enxergando ali os inimigos que ele teria que enfrentar, mas Deus já enxergava a promessa se cumprindo. Deus já enxergava Josué entrando nos portões de Canaã. Porque para Deus não tem limitações, irmãos. Para Deus não tem necessidades que não possam ser alcançadas. Para Deus não há impossíveis, diz a palavra. Por isso que Deus repete algumas vezes, nesse texto 3 vezes, vocês repararam nisso? Deus repete 3 vezes aqui. No versículo 6, ele diz: Josué, ser forte e corajoso. No versículo 7, ele diz de novo: tão somente, Josué, ser forte e muito corajoso. No versículo 9, outra vez ele diz: não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso. Na palavra de Deus a Josué, 3 vezes Deus repete ali: Josué, ser corajoso, ser corajoso, ser corajoso. Por que será que Deus repetiu isso? Deus queria frisar algo em Josué. Deus queria ali encorajar também a Josué. Deus queria mostrar a Josué ali que aquela situação estava no controle dele, e que por isso Josué não precisava ter medo. E isso é a coragem que Deus também exige de nós. Uma coragem que não significa que não teremos dúvidas. Teremos, somos seres humanos. Teremos inúmeras dúvidas na caminhada. Só que a coragem que Deus estava exigindo aqui a Josué, e que Ele também exige a nós, é a coragem de obedecer mesmo sem saber o futuro. Deus estava chamando Josué, e se era Deus que estava chamando, daria certo. Era isso que Deus estava falando para Josué. Foi Deus quem chamou você, e se foi Deus que chamou você, vai dar certo. Se foi Deus quem comissionou você a obra, continue, não pare, obedeça, caminhe.
mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem saber, mesmo sem Moisés, caminhe. É isso que o texto está nos ensinando. É isso que Deus estava ministrando ali no coração de Josué. Josué, coragem, 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 3 vezes, para que Josué percebesse que ali era Deus agindo, e não Deus contando com a força de Josué. Porque, irmãos, Deus não precisava da força de Josué, como Deus não precisa da sua, nem da minha, nem da nossa. Mas Deus, Ele nos encoraja a sermos participantes da sua força. Era isso que Deus estava falando para Josué. Josué, eu sei que você não vai conseguir por você, mas a minha força está em você, e eu já dei a você a terra, então você vai conseguir. Nós avançamos, nós continuamos e devemos de obedecer, não porque somos bons, porque sabemos, porque fomos os queridinhos escolhidos por Deus. Não, Deus nos escolheu, mas para manifestar a força dele em nós, e não a nossa força. E por diversos episódios bíblicos a gente vê isso. Fiquei pensando, Pedro teve medo, você acha que não? Quando Jesus falou para ele, desce do barco, Pedro, caminha sobre as águas. Você acha que Pedro não teve dúvidas? Obviamente que teve, tanto é que ele afundou. Você acha que ele não teve medo? Teve, lógico que teve. Só que em algum momento Deus percebeu que quem estava chamando era Cristo. Quem estava chamando era o Deus Todo-Poderoso. Quem estava chamando era o que tinha controle sobre as águas. Ele avançou, ele saiu do barco. Davi, quando foi chamado à luta, tinha um gigante. Você acha que Davi não teve nenhum receio ali na luta? Nenhuma emoção contrária? Obviamente que teve. Só que quando Davi foi na direção do gigante, Davi não disse, eu estou indo na minha força. Ele disse, eu estou indo na força do Senhor. E ele venceu o gigante. E avançou. Cumpriu o propósito. Elias, pregamos domingo sobre isso, mas não nesse contexto da fraqueza, mas no contexto da força de Elias. Elias, irmãos, estava num contexto de geração corrompida. Elias estava profetizando numa terra arrasada. E por mais que teve as suas fraquezas, Elias cumpriu o propósito profético que foi dado a ele. Paulo, talvez um dos que mais sofreu perseguições, lutas, naufrágios, doenças, picada de cobra, prisões, açoites. Mas a igreja continua avançando sob a liderança de Paulo. Então são esses homens que Deus chama, que nos motiva também na nossa chamada. Porque não há um crente sequer que não tenha sido chamado à obra. Não há um crente sequer que não tenha algo da parte de Deus para executar no reino. Deus também nos chamou à obra, Deus também nos chamou ao fazer, Deus também nos chamou ao ministério. E precisamos sair do barco, precisamos ir na força do Senhor, precisamos enfrentar o que tiver que enfrentar. Fé cheia, mesmo com o Jordão também cheio. Foi isso que aconteceu com Josué. Josué olhou, tinha o Jordão cheio. Como é que nós vamos? Não tem Moisés. Muita gente ficou para trás. Tem gente que já morreu na caminhada. E aí, como nós vamos? Só que Josué pôde experimentar na prática que o nosso vigor é o Senhor, que a nossa força é o Senhor, que a presença de Deus nas nossas vidas, que nos faz experimentar coisas grandes e que nos fará entrar em Canaã, assim como Josué entrou. Olha o versículo 9, até ali na tela. Olha lá, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí está o segredo da força para o ministério, para a vida, para o casamento, para a família. A presença do Senhor. Se o Senhor estiver conosco, adentraremos na promessa. Não é, Josué, seja forte porque você é forte. Não, não. Josué, eu sou contigo. Não é a capacidade de Josué. Não era a experiência de Josué. Não é o que Josué aprendeu com Moisés. Não era a liderança de Josué. Era a presença de Deus. Poderia ser qualquer outro.
Porque a vitória ali não foi do homem, foi do próprio Deus. E como Deus diz, né? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Versículo 5: não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa também é para você. Essa promessa também é do povo de Deus. Essa promessa também é para nós. A promessa que diante dos desafios que assumimos na vida, assim como o Senhor foi com os que vieram antes de nós, Ele é conosco e Ele será com os que virão depois, porque é dEle, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas. É Ele quem está no governo de todas as coisas. E assim que, como Ele foi com os que vieram antes de nós, Ele não nos deixa e Ele não nos desampara. Abrace-se a essa promessa. Viva essa promessa, creia nessa promessa. O Senhor é contigo, Ele não te deixa e Ele não te desampara. Aleluia. Josué poderia perder muitas coisas, mas não poderia perder a presença de Deus na vida dele. É isso que é suficiente para o povo de Deus. É isso que é suficiente à igreja. É isso que é suficiente a cada crente. É a presença de Deus. É a presença de Deus. E há ainda algo que Deus dá a cada um de nós que nos mantém de pé e que nos fortalece. Olha o versículo 7. O que o texto nos ensina? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. É isso aqui que nos dá força. É isso aqui que nos alimenta. É a lei do Senhor. Era isso que Deus estava falando com Josué. Josué, não te aparte da lei. Josué, a lei, siga a lei que meu servo Moisés ensinou a todos vocês. A lei nos faz caminhar e nos faz permanecer de pé, fortes e corajosos. Está faltando força e coragem? Aproxime-se da palavra. Está faltando força e coragem? Leia a palavra, viva a palavra, Tenha a palavra no seu coração. Ela vai impulsionar a força e a coragem que são manifestas pela presença de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus, permaneça fiel à palavra. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Olhe para aquilo que o Senhor deixou garantido a nós. Não cesse o livro da lei. Não cesse a palavra, que a palavra viva e seja viva no coração de cada um de nós, que a palavra ilumine nossos caminhos, que a palavra salgue e tempere a nossa vida, que a palavra seja a nossa direção, a nossa fortaleza. Está fraco? Aproxime-se da palavra, busque a palavra, leia a palavra, aprenda da palavra, pregue a palavra, ouça a palavra vai fazer com que você se mantenha de pé. Aleluia. E Deus diz ainda, no versículo 8, Josué, medita dia e noite. Não saia da sua boca, Josué, o livro da lei. Medita no livro de dia, medita no livro de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quer ter um caminho próspero? Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Deus vai prosperar o teu caminho. Deus vai abrir portas para você. Deus vai iluminar caminhos que parecem escuros. Deus vai fazer você vencer os medos. Deus vai fazer você vencer aquilo que possa te paralisar. Deus vai fazer você superar o luto dos Moisés que precisaram ir, das pessoas que... Enfim, o livro precisa estar na nossa boca dia e noite. A igreja do Senhor pode perder recursos, pode perder dinheiro, pode perder parede, templo, pode perder pessoas, pode enfrentar dificuldades, pode passar
por problemas difíceis, mas enquanto ela estiver edificada sobre a palavra, ela continuará de pé, ela continuará firme, ela continuará caminhando rumo a Canaã celestial, porque é a palavra quem nos conduz, é a palavra quem nos fortalece, é a palavra quem nos anima, e é a palavra quem nos faz prosperar no caminho, diz o texto. O segredo da vitória de Josué não era apenas uma conquista geográfica, era a direção de Deus pela palavra a conquistar uma terra que parecia impossível de ser conquistada. Que permaneçamos uma igreja fiel à palavra, mesmo que percamos recursos, dinheiro, pessoas ou qualquer outra coisa a mais. Que a palavra de Deus seja a nossa direção. Que não nos apartemos de nossas bocas o livro desta lei. Que meditemos nele dia e noite. Que a promessa vai se cumprir. Que a promessa vai ser alcançada em nome de Jesus. E para finalizar essa reflexão, não permita, irmãos, que o medo, que a dificuldade, que o não enxergar, que o Jordão chegue na sua frente, faça você parar no caminho. Não paralise. Continue caminhando. Assuma aquilo que Deus entregou para a sua vida. Creia na promessa de Deus. Ele estará com você por onde quer que você ande. Talvez aqui esteja a maior aplicação pastoral desta palavra. Porque Josué tinha uma escolha. Ele poderia olhar para a situação, ver Moisés morto, e ele poderia: não, eu não sou Moisés. Isso aí era para Moisés, não era para mim. Era a responsabilidade de Moisés, não era minha. Ele poderia dar essa resposta. Ele poderia olhar para Canaã e falar assim: não, é grande demais, eu sou pequeno. Um aprendiz de Moisés aqui, caminhando no meio do povo, isso não é para mim. Ele poderia dar essa resposta. Mas ele decidiu não olhar para as circunstâncias, ele decidiu crer na palavra de Deus para ele. Ele decidiu aceitar aquilo que Deus estava entregando nas mãos dele. Sabe por quê, irmãos? Porque em qualquer situação da vida, não só situações eclesiásticas, situações do reino de Deus, não, em qualquer situação da vida, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos encontrar limitações, porque somos limitados. Quando nós olhamos para os problemas, a gente vai encontrar gigantes situações que vão tentar nos paralisar. Se a gente olhar para o futuro, ele vai ser incerto, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas quando olhamos para Deus, e era isso que Deus queria que Josué fizesse, e foi isso que Josué fez. Quando nós olhamos para Deus, nós encontramos esperança, mesmo na minha limitação, mesmo no meu medo, mesmo no meu não saber, mesmo com o Jordão cheio à minha frente. Quando a gente olha para Deus, a gente vê esperança, a gente consegue concluir que é Deus quem nos dá forças e que Ele cumprirá a sua palavra. Não deixe que o Jordão paralise você, não deixe que a morte de alguém paralise você, não deixe que os desafios paralisem você, não deixe que a ausência de recursos financeiros paralise você, não deixe que situações emocionais paralisem você, porque existem muitos Jordões por aí. Talvez seja um Jordão familiar, talvez seja um Jordão ministerial, talvez seja um Jordão ministerial, um Jordão emocional. Só que Deus está dizendo: dispõe-te agora. Deus está chamando você, Deus está conduzindo você, para que você saiba a emergência do chamado. Se Josué não fizesse, Deus teria alguém que fizesse, porque Ele é o dono, tem o controle da obra. Mas Deus te dá uma oportunidade, assim como deu a oportunidade a Josué, a oportunidade de pertencer a uma promessa, a oportunidade de ver uma promessa acontecendo, a oportunidade de saber que vai acontecer e que nós veremos.
Deus está te convidando a participar do reino. E participar do reino é participar de um espaço onde promessas se cumprem, onde vidas são restauradas, onde a palavra de Deus é cumprida, onde a presença de Deus é manifesta. Creiamos e nos coloquemos à disposição agora. Isso não quer dizer que o Jordão vai ser fácil, não quer dizer que os desafios serão pequenos e que inimigos não vão nos atacar, nem que você é suficiente e capaz, mas é porque nós recebemos uma garantia: eu serei contigo. Aleluia. Ele estando conosco, nós temos uma razão gigantesca para esperançar um futuro melhor, para esperançar uma igreja melhor, para esperançar famílias melhores, para esperançar vidas melhores em nome de Jesus. E quando a gente olha para o contexto do Novo Testamento, nós descobrimos que essa mesma promessa alcançou a plenitude em Cristo Jesus. Olha o que está registrado em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não foi só para Josué, é para a igreja, é para mim, é para você, é para todos nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Josué precisava ouvir: eu serei contigo. Mas nós também precisamos, e nós também ouvimos: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, irmãos, a mensagem para nós hoje é: não pare, não recue, não abandone a caminhada, não permita que as dificuldades roubem a sua esperança. O Deus que sustentou você até aqui vai continuar sustentando você daqui para frente. O Jordão não é o fim da história. O problema que você enfrenta, aquilo que você vai enfrentar, não é o fim da história, é apenas um lugar. E nós vamos passar por muitos lugares, mas precisamos saber que são nesses lugares é que Deus se manifestará em nós a sua fidelidade. Sabe aquele lugar difícil? Sabe aquele lugar que você não sabe como vai ser? Sabe aquela situação familiar, financeira? É ali que Deus vai manifestar o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade para com as nossas vidas. Quando a resolução vem e nós não sabemos como a resolução veio, ela veio porque o Senhor, nosso Deus, está conosco por onde quer que andemos. Nós não sabemos o que vamos enfrentar do outro lado do Jordão. Assim como Josué não sabia o que ele enfrentaria do outro lado do Jordão. Mas uma certeza é: o Senhor está conosco. O Senhor estará conosco. É presente e é futuro. Ele está e Ele estará. O Deus que prometeu não nos abandonará. Fique firme. Mantenha-se firme. Ânimo para caminhar. E assim como Deus disse a Josué: seja corajoso, uma vez. Mas uma vez só não basta. Seja corajoso 2 vezes. Seja corajoso 3 vezes. Seja corajoso quantas vezes forem necessárias. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Aleluia. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. Para prosperar na caminhada. Para caminhar sabendo que venceremos. Para ter Canaã sempre no nosso coração. Josué viu, não dá para falar, da sequência do texto por conta do tempo, mas Josué viu as promessas se cumprirem na vida dele, porque aceitou o desafio de Deus e viveu a palavra de Deus. Esse é o segredo para nós não pararmos. Continuarmos firmes, constantes, sempre abundantes, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Amém? Que Deus, na sua misericórdia, te abençoe sua casa, sua família. Amém? Que Ele possa continuar a fortalecer a cada um de nós, para que possamos
continuar firmes. Agora, o tempo é hoje. Assim como Deus chamou Josué, está nos chamando também. Amém? Que Deus abençoe.